Precisamos falar sobre Paulinho. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Fala pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo muito mais de análise e de opinião do que de informação, mas aqui no canal é legal que eu tenho também esse espaço para opinar e para falar diretamente para o torcedor sobre algumas questões que eu acho que merecem ser debatidas. Antes de a gente entrar no tema desse vídeo, que é o Paulinho especificamente, o recado de sempre da parceiraça KTO, se você ainda não fez o seu cadastro, faça utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta, se você errar, o valor volta para você como bônus para uma nova tentativa, beleza? Vamos lá então, pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui porque já há algumas semanas eu venho me coçando em relação a esse tema Paulinho. Eu vejo uma parcela, e é claro que é uma parcela pequena de torcedores do Atlético nas redes sociais, reclamando do Paulinho, cornetando o Paulinho e subvalorizando esse jogador. Eu falei, eu preciso gravar um vídeo para colocar na mesa ali alguns pontos pelos quais eu acredito que o Paulinho é, atrás apenas do Hulk, o maior protagonista que o Atlético teve nos últimos 10 anos dentro de campo. Exceção feita ao Hulk, o Hulk ocupa o primeiro lugar dessa lista disparado, né, pelo que ele fez especialmente em 2021 e vem fazendo de lá para cá, mas o Paulinho, abaixo do Hulk, é o jogador mais protagonista que já tivemos nesses últimos 10 anos, na frente de Roger Guedes, naquela temporada espetacular que ele fez em 2018, parte dela, na frente do Keno, na minha opinião. Enfim, de todos eles que vocês conseguirem pensar aí, Lucas Prato lá atrás, enfim, é um jogadoraço, tem números impressionantes e tem vários pontos que eu quero listar aqui para justificar essa minha opinião de que o Paulinho, no meu entendimento, é um cara subvalorizado e é um cara que tem que ser tratado como ídolo ou como um cara que tem todo o potencial para se transformar em ídolo. Eu entendo o argumento e até concordo de que o cara, para se consolidar como ídolo, precisa ganhar títulos importantes pelo clube, é o que falta para o Paulinho, mas eu acho que ele tem todo o potencial para isso e pelo que faz em campo, já é um candidatíssimo a ídolo do clube, falta só realmente a questão da taça. Eu acho ele subvalorizado por parte da torcida e eu acho que o Paulinho, caso o Atlético venda, e deve sim chegar proposta para ele no meio da temporada, eu entendo que tem que ser uma proposta aí muito próxima da maior venda da história do clube, se não for a maior. A maior, a gente lembra, foi aquela do Bernard lá em 2013, 25 milhões de euros para o Shakhtar Donetsk. Eu acho que o Paulinho não pode sair por muito menos do que isso, um valor próximo, beleza. Aí faz sentido, é um dinheiro que muda ali a questão operacional do clube, que dá para se contratar uma reposição e ainda assim deixar uma grana nos cofres, mas abaixo disso, abaixo de 20 milhões de euros ali, eu acho que não vale a venda e vou justificar por quê nesse vídeo. Vamos lá, pessoal, já que a gente está falando de um atacante, eu vou começar falando sobre gols, que é aquilo que de mais importante um atacante precisa fazer. Estamos falando de um jogador que tem mais gols que o Hulk, e isso por si só já deveria significar muito. Ano passado, 2023, o Paulinho fez incríveis 31 gols na temporada contra 30 do Hulk. Esse ano, até aqui, o Paulinho tem 9 gols na temporada e o Hulk 7. Então estamos falando de um jogador com números impressionantes de gols marcados. Ano passado foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 gols, então realmente são números impressionantes daquilo que de mais importante um atacante tem que ter. Ah, Frossar, mas e os gols perdidos? E aquele gol perdido contra o Palmeiras? E aquele gol perdido contra não sei quem? Todo grande atacante perde gols. Eu entendo o raciocínio, entendo a crítica e acho que o Paulinho, mais do que ninguém, sabe que ele precisa de ter uma atenção redobrada nos jogos maiores. Acho que é uma coisa que ele se cobra muito, mas qualquer atacante que você pegar os jogos procurando gols perdidos, você vai encontrar, pode ser o Lewandowski, o Messi, o Cristiano Ronaldo, enfim. E o Paulinho, obviamente, não é diferente, mas se a gente pegar em relação a índice de aproveitamento, os números dele são impressionantes. E ele é um cara que gera muito jogo, né? Tem muito essa questão também de a gente pincelar ali, de repente, alguns lances que ele perdeu gols, mas porque ele está criando oportunidades o tempo inteiro. O Paulinho, no Brasil, é um dos caras, na minha opinião, que melhor ataca o espaço. O que é isso? Sabe identificar onde está o espaço para ele invadir ali dentro da área, onde que a defesa adversária não está cobrindo para ele estar ali. O facão dele é impressionante, né? O movimento que o atacante faz por trás da linha defensiva do adversário. Lembro aqui de um gol que vem na minha cabeça nesse exemplo de facão ali, que foi aquele gol contra o Flamengo.
na vitória por 3-0 ano passado pelo Brasileiro, aquela bola espetacular do Hulk, ele entra ali por trás da zaga e bate cruzado. Então assim, se a gente for lembrar exemplos de jogadas como essa do Paulinho, são inúmeras, dezenas, então ele tem essa característica muito forte e ele tem ótimos números de gols marcados, não à toa foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, com um número muito alto, 20 gols não é pouca coisa, então é um atacante que sim faz muitos gols, mesmo tendo do lado dele um cara absurdamente artilheiro, um cara que em muitos momentos do jogo joga ainda mais perto do gol do que ele. O Hulk também tem essa função de sair da área, buscar o jogo e faz muito bem. Aliás, aqui nem tem por que a gente falar do Hulk, porque ele sim é valorizado pela torcida como deveria ser, como grande ídolo, gigantesco e óbvio, num patamar acima do Paulinho, porque já conquistou. Mas o que me incomoda é essa galera que pega no pé do Paulinho e os números dele de gols são impressionantes, então fica aqui a primeira parte dessa argumentação, que é a média de gols do Paulinho, que é realmente fora da curva. Essa coisa de reclamações assim, de parte da torcida em relação aos gols sofridos, pessoal, é uma coisa que me pega também por dois motivos. Primeiro, eu já vi até gente falando, o Paulinho é pipoqueiro, ele some em jogo grande. Pessoal, eu tenho certeza absoluta que nenhum torcedor de nenhum outro time do Brasil acha o Paulinho pipoqueiro. Eu não gostaria de tê-lo no seu time por entender que ele perde um gol aqui e outro ali em jogos decisivos. Todo torcedor de outras equipes brasileiras gostaria de ter o Paulinho. Eu cravo isso aqui, eu converso com muita gente de outros clubes, torcedores de outras equipes e também até de fora do país, e todo mundo destaca o Paulinho. Estamos falando de um jogador de 23 anos, que tem um aproveitamento impressionante, um rendimento impressionante, e uma coisa que me chama a atenção nele também é o fato dele chamar a responsabilidade quando vai mal. Jogadores vão mal, tem jogos abaixo. Eu lembro daquele jogo contra o Palmeiras na Libertadores do ano passado. Eu estava nessa partida trabalhando ainda pela TV Globo e ele perdeu aquele gol, enfim, e saiu de campo e deu entrevista, botou a cara, assumiu a responsabilidade. Em outros jogos isso também aconteceu. É uma postura rara para um jogador de 23 anos, é claro. A carreira do Paulinho já o credencia ter esse tipo de postura, ele já jogou fora do país, saiu muito novo, é um cara já com uma cabeça muito boa para a idade, mas assim, o fato de assumir a responsabilidade me chama muita atenção. Tem dois tipos de jogadores. Aqueles que falam sempre e quando vão mal também param, dão entrevistas. E aqueles que falam só quando vão bem. E eu, nesses 9 anos de carreira aí, percebo com muita clareza qual que é o perfil de cada um. E o Paulinho é esse jogador que chama a responsabilidade. Então, mais do que ninguém, ele sabe, vocês podem ter certeza disso, que precisa regular mais nos jogos decisivos. Já é um cara muito decisivo e tem tudo para ser ainda mais nessa temporada. Então, sem esse papinho de que o Paulinho some em jogo grande, não é verdade, e mais do que ninguém ele quer que esse protagonismo apareça ainda mais nos jogos decisivos e tem tudo para isso nessa temporada de 2024. Já que já falamos de gols, vamos falar de assistências. O Paulinho, na temporada 2023, deu 8 assistências para gol. Esse número somado aos 31 gols que ele fez, estamos falando de 39 participações em gol do time na temporada. Ele jogou 61 jogos, já vou falar também sobre essa assiduidade, mas isso significa que ele, em média, não passa 2 jogos sem participar efetivamente de um gol, seja com gol, seja com assistência. Essa temporada a mesma coisa, além dos gols que ele já marcou dos 9, ele já deu 4 assistências, 4 assistências, então eu tô com a colinha aqui do meu lado, então realmente é um número impressionante para um jogador que participa efetivamente de gols o tempo inteiro, e nas 2 temporadas, em média, ele não fica 2 jogos sem participar de um gol. Isso é um número realmente impressionante, assustador para o lado positivo, claro. Sobre esses números dele nessa temporada, tem um que me chama a atenção, que é o seguinte, já falei aqui, ele fez 9 gols no ano até aqui e deu 4 assistências. Então são 13 participações em gol na temporada em 21 jogos. Só que nos 7 primeiros jogos, pessoal, da temporada, os jogos considerados mais fáceis do Campeonato Mineiro, Paulinho de fato não estava bem ainda, estava engrenando, não marcou nenhum gol nesses 7 jogos, deu uma assistência apenas. Então se a gente pegar o recorde do primeiro gol que ele marcou na temporada, que foi na semifinal do Campeonato Mineiro contra o América, pra frente, estamos falando de 12 participações em gols em 14 partidas. É quase um gol por jogo do Atlético que ele efetivamente participa. E estamos falando de um intervalo que tem reta final de Campeonato Mineiro, semifinal e final, tem Brasileiro, tem Copa do Brasil e tem fase de grupos da Libertadores, que é uma competição que ele regula muito também. Então,
Tem muito jogador que você vai olhar os números da temporada, o cara fez ali 20 gols, aí você vai ver e 13 foram no estadual e 7 no restante do ano. O Paulinho é o contrário. Ano passado, em 23, já foi assim, ele demorou um pouco para engrenar ali no Campeonato Mineiro e depois deslanchou. E esse ano se repetiu essa tendência, então os 7 primeiros jogos do Paulinho não foram bons em números, deu só uma assistência, mas depois da semifinal do Mineiro ele decolou e 12 participações em gol em 14 partidas, é mais um número muito acima da média do atacante do Galo. Agora vem uma questão, pessoal, que eu acho pouco falada em relação ao Paulinho. A gente acostuma a ver o Paulinho em campo todo jogo e a gente às vezes não se atenta a algo que ele tem muito acima da média, que é a questão física. Me lembro que ainda na TV Globo eu fiz uma reportagem sobre a carreira do Paulinho, né, sobre a trajetória dele até a chegada à seleção, quando ele foi convocado para a seleção brasileira principal. E eu conversei com o Daniel Jouvin, que é um preparador físico brasileiro que trabalha no Bayer Leverkusen, time europeu, onde o Paulinho atuou já desde muito novo, né? O Paulinho foi para o Bayer ainda com 18 anos, foi vendido, nem tinha feito 18 anos ainda, fez 18 e se transferiu para a Alemanha. Me lembro de eu perguntar ao Daniel sobre a questão física, porque a gente tem o hábito de ver jogadores que saem do Brasil com uma condição física muito fora do ideal para o futebol europeu e chegam lá, se desenvolvem, ganham massa, né, tem esse crescimento físico muito grande. Talvez um grande exemplo disso, que eu me lembro aqui com clareza, de vocês também, tirando os muito novos, foi o Alexandre Pato, quando saiu do Inter, bem novo, muito magrinho, franzino, e chegou na Itália e deslanchou a questão física. Depois aí, tecnicamente, a gente vai discutir por que o Pato não virou o jogador que a gente achou que ele viraria, mas fisicamente é impressionante, né? Ele chegou magrinho ali, pequenininho, e cresceu, virou um jogador mais forte, ele mais potente. Então, esse crescimento físico, ele é muito notável nos jogadores que saem jovens do Brasil e vão para a Europa. Me lembro do Daniel falando comigo, cara, o Paulinho já chegou pronto, ou muito perto da condição ideal. Vocês pegam os lances aí, os vídeos do Paulinho com 17 anos no Vasco, até antes, 16 para 17 anos, já era um jogador muito forte, muito privilegiado fisicamente. Então é um cara que teve o azar de ter uma lesão gravíssima lá no Bayern. Eu acho que muito por isso ele não deslanchou na Alemanha como muita gente tinha a expectativa de vê-lo deslanchar. Ele teve uma lesão grave de joelho, de ligamento, precisou ser operado. O próprio Daniel me contou isso, né, que o Paulinho, no momento em que ele lesiona, no Bayer Leverkusen, ele estava no melhor momento dele nos treinamentos. O Bayer tinha uma final de Copa para disputar e o Daniel me confidenciou que sentia naquele momento que o Paulinho seria titular na final, e a gente sabe do rodízio que existe nos times europeus, então talvez ele estava ali, né, por um empurrão ali, por uma grande atuação talvez, de virar titular efetivamente do Bayer. Ele teve essa lesão, cirurgia, muito tempo fora, né, e a gente sabe que tem a questão de adaptação, um cara muito jovem, num país totalmente diferente, outro clima, outra cultura, então certamente isso foi decisivo para ele não ter deslanchado nessa primeira passagem na Europa, que cá entre nós eu acho que não será a única na carreira dele. Eu acho que ele volta a jogar no futebol europeu, mas para nossa sorte teve essa questão, porque se o Paulinho não tem essa lesão, talvez ele tinha deslanchado no Bayern e o Atlético não teria a oportunidade de repatriá-lo. Mas desde que ele voltou, pessoal, essa questão física ela é traduzida no Atlético em números, e é aqui que eu quero chamar a atenção, porque é uma coisa que passa despercebido ali por muitas pessoas. Paulinho, no ano passado, 2023, foi o jogador de linha com mais partidas na temporada, jogou incríveis 61 jogos, não lesiona, não machuca, você não vê histórico de lesão muscular no Paulinho, você não vê ele sendo aquele cara que tem que ficar fora de um jogo ou outro, né, porque senão vai estourar. É um cara que, pelo que eu tenho de apuração também de bastidores, se cuida muito, se alimenta bem, descansa bem, não é um cara que tem problema extra-campo. Então, para um cara conseguir esses números frequentes, né? Não só na temporada passada, eu vou falar dos números dessa temporada também, é um jogador que precisa se cuidar. A gente vê muito o Hulk sendo um exemplo nesse sentido, e é um exemplo inclusive para o Paulinho. Vocês podem ter certeza que a postura extremamente profissional do Hulk, um cara já muito mais veterano, também é uma motivação a mais para o Paulinho continuar se cuidando. Mas o Paulinho, beleza que a idade ajuda, tem 23 anos, mas se cuida demais também, acima da média, e por isso tem esses números, por isso não machuca, por isso está em campo todo jogo. Foi o jogador com mais partidas na temporada passada, 61, e nessa temporada de 2024 ele só não é o jogador com mais partidas porque o Igor Gomes jogou todas. O único jogo que o Paulinho ficou fora foi aquele jogo contra o Ipatinga, quando o Filipão preserva praticamente todos os titulares ali, ou todos os titulares, e o Paulinho não entra em campo. Os outros 21 jogos da temporada até aqui, o Paulinho jogou, e se a gente for olhar minutagem, o tempo que cada jogador ficou em campo nessa temporada, o Paulinho é o jogador de linha disparado
com mais tempo, fica atrás, obviamente, do Everson, né, que goleiro não há revezamento, desgasta menos, o Everson jogou todos os jogos do ano, mas o Paulinho, em minutagem, é o jogador de linha com mais tempo em campo. Você não vê ele precisando ficar fora, como eu disse, você não vê nenhum assunto de lesão muscular do Paulinho, porque não tem, e essa regularidade física dele é realmente impressionante. Já falamos então sobre os números do Paulinho, né, em relação a gols, em relação a assistências, em relação à assiduidade, um jogador que você pode contar o tempo inteiro, o treinador não precisa ter medo de ter que dosá-lo, isso é impressionante, né, é algo que precisa ser valorizado, e há agora uma questão de adaptação e uma questão de quanto o Paulinho sofreu, na minha opinião, ano passado, com a troca de treinador. Para mim, o Paulinho, de todos os jogadores do Galo, foi o jogador que mais sofreu na troca ali do Kudê para o Filipão. A gente lembra, né? Na chegada do Paulinho era muito claro de qual seria a postura dele em campo. Era um jogador que foi contratado para ser a dupla de ataque do Hulk, e sem dúvida nenhuma, acho que ninguém vai discordar de mim em relação a isso, o melhor parceiro de ataque que o Hulk teve nessa era dele no Atlético. Enfim, deu muitas assistências para o Hulk, participou de gols, aproveitou também a ótima qualidade do Hulk para dar passes para marcar muitos gols. Mas desde o primeiro momento, era muito claro para todo mundo, um jogador que jogaria do lado do Hulk, dentro da área. Quando há a troca e chega o Filipão, vocês vão lembrar, naquele início do Filipão no Atlético, ele teima em colocar o Paulinho mais aberto, com mais responsabilidades defensivas, vira quase que um auxiliar de lateral ali, e nesse momento há uma dificuldade do Paulinho de encaixar. Depois o Filipão percebe, o que já era claro para todo mundo, que o lugar do Paulinho é dentro da área, é mais perto do gol, finalizando, tabelando com o Hulk, aproveitando ali a proximidade dos dois, e ele volta a decolar, e ele, portanto, sofreu com essa transição e ainda assim se recuperou a tempo de ser o artilheiro do Brasileiro com 20 gols. Então, para mim, foi o jogador que mais sofreu taticamente ano passado, e vale lembrar, tá na segunda temporada dele pelo Atlético. Muita gente fala do Paulinho como se ele estivesse aqui há 5 anos, como se o Atlético tivesse sempre o mesmo modelo de jogo, como ele estivesse sempre na posição dele. Não é verdade. Ano passado ele teve essa questão que o prejudicou muito do ponto de vista tático, e tá na segunda temporada dele pelo Galo com uma regularidade impressionante, com números muito acima da média, e isso vale a pena ser destacado, porque por mais que pareça óbvio, não entra na equação de muita gente analisando o futebol do Paulinho. Agora, em relação à possibilidade de saída, pessoal, eu não tenho informação concreta sobre proposta oficial feita pelo Paulinho, isso deve acontecer apenas no meio da temporada. Sei que vários clubes europeus têm o Paulinho no radar, mas ainda falta um tempinho aí para a janela internacional ser aberta, só no meio do ano, que é a janela mais forte do futebol europeu. Mas eu acho que vai sim chegar proposta para o Atlético, boas propostas pelo Paulinho. Mas por que eu defendo que tem que ser realmente uma proposta daquelas que mudam o patamar do clube e colocam uma grana no caixa muito acima da média? Porque pelos números, pela idade, pela condição física, o Paulinho não pode ser vendido por muito menos do que foi o Bernard, por exemplo. E aqui não é uma comparação feita para diminuir a importância do Bernard e o valor dele lá em 2013. Bernard tinha 20 anos de idade, foi um dos protagonistas da conquista do principal título do continente, e eu sei que essas duas questões pesam muito. A idade, o Paulinho tem 23, é um pouco mais velho, o Paulinho já bateu na Europa e voltou, eu entendo que isso desvaloriza um pouco o jogador, e o título, né? O título da Libertadores é o que chama mais atenção internacionalmente. Se o Atlético for campeão da Libertadores esse ano, tomara, né, que Deus abençoe, o Paulinho certamente também vai valer mais, vai se valorizar, enfim, convocações para a seleção também ajudam, então tudo isso pesa. Mas o Bernard, vale lembrar, pessoal, lá em 2012 e 2013, que foram os anos em que ele jogou e se destacou no Galo, jogou em 2011 também, mas de destaque mesmo foi 2012 e 2013, ele não teve números tão impressionantes assim como tem o Paulinho. É claro, o Paulinho é mais atacante que o Bernard, o Paulinho está mais perto do gol e ele tem a responsabilidade de marcar mais gols que o Bernard, que era um jogador que jogava muito mais pelo lado do campo. O Atlético tinha um centroavante naquela época, que era o Jô, né, um cara de ofício mesmo, bem diferente do que é o Hulk nesse time do Atlético, então são características diferentes. Mas de toda forma, os números eles são levados em consideração para que um jogador seja avaliado. Nesse momento eu estava dando uma olhada no Transfer Market, que é um site muito bom, especializado em transferências do futebol, e o valor de mercado do Paulinho hoje, de acordo com o Transfer Market, é de 15 milhões de euros. O Bernard foi vendido em 2013, por 25 milhões de euros, 10 milhões a mais, e eu não acho que a diferença é tão significativa assim. Né? O Bernard, vou colar de novo aqui, porque esses números específicos eu preciso dar uma coladinha.
Em 2012, ele teve 15 gols e 11 assistências na temporada, pegando o número de partidas que ele fez, dividindo pelas participações em gol, ele precisava de 1,8 jogo ali para participar de um gol. Então, quase 2 jogos, uma média impressionante, né, de um jogador que, como eu disse, não era centroavante. Deixando claro aqui, pessoal, não estou desvalorizando o Bernard. O Bernard foi vendido por 25 milhões de euros de forma justa. Foi um jogadoraço, foi muito importante em 2012 e 2013. Em 2013, no ano do título da Libertadores, o Bernard precisava de 2 jogos e meio para participar de um gol, seja com assistência ou com gol. Então a média dele cai um pouco em relação a 2012, mas é um dos protagonistas num título muito maior e por isso chama atenção. Agora vamos para os números do Paulinho. Olha só, o Paulinho em 2023, precisou de 1,56 partida por gol. Ou seja, praticamente a cada 3 jogos ele participa de 2 gols. É um número realmente impressionante, que chama muita atenção, porque você não acha jogador no Brasil que tem essa média. Raríssimos que conseguem sustentar essa média. Esse ano até aqui, 1,61 partida por gol. Então também é um número muito impressionante, muito abaixo dos 2 jogos por gol. Ou seja, em média, o Paulinho não chega nem perto de precisar de 2 jogos para participar de um gol, seja com assistência, seja balançando as redes. É um número, volto a dizer, pessoal, que eu acho que tem muita gente não dando o valor que deveria, né? Estamos falando de um jogador que é extremamente protagonista, de um jogador que só não é ídolo ainda na prateleira de grande ídolo do clube, porque ainda não ganhou, tomara que seja nessa temporada. Então vamos valorizar o jogador que a gente tem na mão, porque se a gente perde o Paulinho, a gente vai lamentar, vai ser difícil achar um jogador que vai suprir o que é o Paulinho hoje no elenco do Atlético, em relação a gols, em relação a assistência, em relação à parceria com o Hulk, e mais importante de tudo, caso a gente perca o Paulinho, vamos perder o Paulinho para aquela proposta que a gente fala assim, pô, essa aí não tinha jeito realmente, foi um valor exorbitante, tinha que vender, e o Atlético vai trazer um jogador já pronto para ser o substituto dele, um jogador que vai chegar e jogar, e aí tomara chegar próximo dos números que o Paulinho vem acumulando no Atlético. Mas é importante que a gente aproveite esse jogador enquanto temos aqui, é um protagonista do time ao lado do Hulk, e que a gente valorize para que a gente não corra o risco de perder esse jogador por menos do que ele vale. Tomara que não perca, tomara que o Paulinho fique no Atlético por muitos anos, é craque de bola para o nível Brasil e tem tudo para ser campeoníssimo aqui, mas se for perder nessa temporada, que a gente perca por uma proposta que represente efetivamente o que ele merece. Não podemos, de forma alguma, desvalorizar o produto que é nosso. Todo mundo queria o Paulinho, nós temos o Paulinho e precisamos valorizar esse ativo do clube e jogar para cima, ou pelo menos dar a esse jogador o reconhecimento que ele merece por todos esses fatores que eu trouxe nesse vídeo, para aproveitar enquanto o Paulinho está aqui, desfrutar desse grande jogador que a gente tem vestindo a camisa do Galo. Tá falado? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até o final. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, concorda comigo, discorda, quer ver o Paulinho por muito tempo ainda no Galo, acha que esse ano tá na hora de fato de vender o Paulinho, mas por um valor que ele valha, né? Não podemos vender por qualquer valor. E, enfim, quero ouvir sua opinião também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.